Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém? Hoje nós estamos no nosso quarto dia do nosso devocional dos 21 dias do jejum da vitória. E a nossa mensagem de hoje tem como tema oração, a arma secreta da vitória. O texto bíblico que nós vamos explorar hoje está em Mateus, capítulo 26, versículo 41. E ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus amados, hoje nós nos reunimos para explorar uma das mais poderosas ferramentas que o Senhor nos deu, a oração. A oração não é uma simples conversa, mas ela é a chave que desbloqueia os tesouros da força espiritual e da intervenção de Deus em nossas vidas. Em Mateus capítulo 26, 41, Jesus nos ensina sobre a vigilância e a oração como meios de superar as tentações desse mundo. Ele revela que, embora nosso espírito esteja disposto a seguir o caminho divino, nossa carne, nossa natureza humana é fraca e suscetível a falhas. No jardim do Getsêmani, Jesus experimentou a angústia mais profunda, sabendo que estava por vir nesse momento o que era a cruz, a intensa aflição que ele ia passar ali naquele momento. E ele nos deu o exemplo supremo do poder da oração. Jesus não só orou que a vontade do Pai fosse feita, mas também para encontrar força para enfrentar aquela cruz que estava à sua frente. Aqui nós vemos que a oração não é apenas um pedido de ajuda, é um ato de submissão à vontade de Deus, um meio pelo qual nossa fraqueza é transformada em força celestial. E hoje nós vamos descobrir como a oração, essa arma secreta, pode nos guiar à vitória sobre os desafios da vida. A oração é o nosso fio direto com o Deus, com o divino, uma linha de comunicação que nos permite expressar nossas necessidades mais profundas, nossas esperanças e até as nossas falhas, e receber em troca a orientação, o conforto e a força do Deus Todo-Poderoso. A oração é o alicerce da nossa relação com Deus. A palavra nos diz em 1 João 5,14: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Meus amados, quando oramos, entramos em comunhão com Deus, partilhamos nossos pensamentos mais íntimos, temores e alegrias. Essa comunicação constante fortalece a nossa fé e molda a imagem de Cristo em cada um de nós. Orar é abrir o coração para Deus, reconhecendo nossa dependência dele. Em cada súplica e ação de graças, somos transformados, tornamos-nos cada vez mais sensíveis à direção e ao propósito divino para nossas vidas. A oração não é um monólogo, é um diálogo contínuo com Deus, o nosso Pai Celestial, que anseia por nos ouvir e responder a cada um dos seus filhos. Ao dedicarmos tempo para orar, cultivamos uma relação profunda com Deus, aprendemos a confiar nele e em todas as circunstâncias. Essa comunhão nos prepara para enfrentar as adversidades com coragem e nos ensina a discernir a sua vontade em meio às confusões desse mundo. É através da oração, meus amados, que somos fortalecidos espiritualmente. Paulo, em Efésios 6,18, nos exorta: orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha que interessante. A oração é nossa armadura espiritual contra as forças da escuridão e as tentações que enfrentamos diariamente. O ato de orar fortalece a nossa fé, aumenta a nossa resistência contra o pecado e nos equipa a enfrentar os desafios da vida. Ao orar, nós nos conectamos com o poder do Espírito Santo, que nos guia, nos consola, nos capacita a viver de acordo com os preceitos divinos. A oração efetiva, ela não é medida pela eloquência das nossas palavras, mas pela sinceridade do nosso coração. Quando nos aproximamos de Deus
com humildade e um espírito quebrantado, Ele nos fortalece e nos enche da sua graça, do seu poder, transformando nossas fraquezas em pontos de força, cada uma delas. A oração nos capacita a interceder pelos outros, exercendo um impacto significativo além da nossa vida pessoal. Tiago 5,16 diz: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ao orar, não só buscamos benefícios pessoais, mas também nos tornamos canais das bênçãos de Deus para as outras pessoas. A intercessão, meus amados, é uma manifestação do amor cristão, mostrando a nossa preocupação, a nossa empatia pelas necessidades alheias. Quando oramos pelos outros, participamos ativamente do plano redentor de Deus, colaborando para que sua vontade seja feita, seja realizada na vida de muitos. Assim, a oração se expande, tocando vidas e transformando realidades. A oração nos permite ser parte ativa do reino de Deus, estendendo seu amor e misericórdia através de nossos atos de fé, obediência e obediência na oração. Jesus nos ensinou a orar para não cairmos em tentação. Dentro da oração do Pai Nosso, em Mateus 6,13, ele diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A tentação é uma realidade constante em nossa jornada cristã, mas é através da oração que temos o recurso para superá-la. A oração nos conecta com a força necessária para resistir às tentações e escolher o caminho certo. A oração nos lembra de nossa dependência de Deus e de sua suficiência em todas as situações. Ao orar, fortalecemos o nosso espírito e enfraquecemos as inclinações da carne. Portanto, meus irmãos, a oração não é um ato isolado, mas é uma prática contínua que nos prepara para enfrentar e vencer as tentações do dia a dia. A oração nos molda, a oração nos purifica e nos alinha com os propósitos divinos, demonstrando o poder transformador da comunicação com Deus. A verdadeira vitória é alcançada através da oração, que nos transforma e nos conduz a um caminho contínuo de crescimento espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, a palavra diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A oração não só nos ajuda a superar as dificuldades, mas também nos transforma em vencedores em Cristo. E essa transformação é um processo que ocorre à medida que nós nos entregamos a Deus em oração, permitindo que Ele trabalhe em nossos corações e nossas mentes. E ao fazermos isso, experimentamos uma mudança radical em nossa perspectiva, no nosso comportamento, refletindo mais e mais a imagem de Cristo. Precisamos entender que a oração é essencial para alcançar a vitória em nossas vidas. Ela nos possibilita viver em plenitude, em consonância com a vontade de Deus e nos capacita a enfrentar as adversidades com fé e esperança. E guarda uma coisa, sabendo que em Deus somos mais do que vencedores. Em nossa jornada hoje, nós exploramos aqui a magnitude da oração como a arma secreta para a vitória. Descobrimos que ela é fundamental para a nossa comunhão com Deus. Fortalece o nosso espírito, permite-nos interceder pelos outros, nos ajuda a superar as tentações e nos conduz à verdadeira vitória em Cristo. A prática da oração não é apenas um ato de fé, mas um exercício de transformação que nos molda à imagem de Deus e nos prepara a enfrentar as batalhas da vida com a força de Deus sobre cada um de nós. Amém? Eu espero que essa palavra tenha entrado em teu coração e vamos orar. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, nesse momento nós nos curvamos diante de Ti em oração, reconhecendo, Pai, que Tu é a nossa fonte de força e de vitória. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine a orar com fé e perseverança, para que através de nossa comunhão contigo
sejamos fortalecidos em espírito e preparados para enfrentar as tentações e desafios desse mundo, que a nossa vida de oração nos transforme e nos conduza à vitória que o Senhor já garantiu para cada um de nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é no nome poderoso de Jesus que oramos, cientes da nossa vitória, confiantes, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado com esse devocional hoje. Continue firme nos seus propósitos. Sigamos e prossigamos até que ele venha. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz, meu irmão. Uma noite abençoada e até amanhã.